Pré-existência. O termo pré-existência pode ter diferentes significados dependendo do contexto em que é utilizado. Aqui estão dois contextos de alguns dos significados mais comuns. Pré-existência no contexto religioso espiritual, e em algumas tradições religiosas e espirituais, o termo pode se referir à existência de almas ou seres antes de sua vinda ao mundo atual. Algumas crenças afirmam que as almas existem antes de nascerem em corpos físicos. Pré-existência no contexto filosófico. O conceito de pré-existência pode ser discutido em relação à existência de ideias ou formas eternas, que existem independentemente do tempo e do espaço. Pré-existência do homem. A ideia de pré-existência do homem refere-se à crença de que a alma humana existe antes do nascimento físico. Essa concepção é encontrada em diversas tradições religiosas, filosóficas e culturais ao longo da história. Várias religiões e sistemas de crenças têm interpretado a existência da alma de maneiras diferentes. Aqui estão alguns exemplos. 1. O platonismo, uma das correntes filosóficas mais influentes da história, baseia-se na teoria das ideias, ou formas, proposta por Platão. Segundo essa teoria, as almas pré-existentes habitam em um reino transcendental, onde contemplam as formas perfeitas e eternas. Antes de nossa vinda ao mundo físico, nossas almas contemplam essas ideias, e a vida terrena é vista como uma queda ou prisão no mundo material. Essa concepção filosófica não se limita ao pensamento de Platão. 2. O neoplatonismo, em uma corrente posterior influenciada por Platão, desenvolveu ainda mais essa ideia. Filósofos neoplatônicos, como Plotino, seguiram a tradição platônica ao argumentar que as almas existem anteriormente à sua vinda ao mundo físico. Assim como Platão, a vida terrena é vista como uma fase transitória em que as almas estão temporariamente presas ao mundo material, mas seu verdadeiro pertencimento é ao mundo das ideias, onde residem a perfeição e a eternidade. 3. O hinduísmo, e a crença na reencarnação está profundamente ligada à ideia de Sansara, onde as almas atravessam ciclos de nascimento, morte e renascimento. O karma, resultado das ações passadas, influencia diretamente a qualidade de vida em cada encarnação, enquanto a busca pela liberação do ciclo de renascimentos, conhecida como moksha, é o objetivo final. Na tradição hindu, a reencarnação é uma crença central, onde a alma, Atman, é considerada eterna e passa por múltiplas encarnações em diferentes formas de vida. A noção de pré-existência implica na existência anterior em outras formas antes de nascer como humano. 4. O cristianismo, e embora alguns setores tenham interpretado certas passagens bíblicas de maneira a sugerir a pré-existência da alma, essa visão não é universalmente aceita e não faz parte das doutrinas principais de muitas tradições cristãs. 5. O budismo, derivado do hinduísmo, também considera a reencarnação, mas com foco na busca pelo nirvana, que significa a libertação do ciclo de renascimentos através da compreensão do sofrimento e da verdadeira natureza da realidade. 6. O taoísmo e algumas culturas indígenas também têm concepções sobre a existência prévia das almas. No entanto, a ideia de pré-existência varia amplamente entre diferentes sistemas de crenças, e não é universalmente aceita. A interpretação desses conceitos pode variar mesmo dentro de uma mesma tradição religiosa. A resposta à questão da pré-existência depende das crenças religiosas específicas de cada pessoa, já que diferentes religiões têm ensinamentos distintos sobre o relacionamento entre os seres humanos e o divino. 7. O protestantismo, e as denominações protestantes compartilham a crença de que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. A salvação pela fé em Jesus Cristo é central para muitas tradições protestantes. 8. O islamismo, e a crença é que Allah, Deus, criou os seres humanos como seres superiores em relação ao restante da criação, tal Corão 17:70. A submissão a Allah é central no Islã, e os muçulmanos buscam cumprir os mandamentos divinos. 9. O judaísmo, é ensinado que os seres humanos foram criados à imagem de Deus, Gênesis 1:26-27. O relacionamento entre Deus e os seres humanos é enfatizado através dos mandamentos contidos na Torá. Cada religião tem suas próprias interpretações das escrituras e ensinamentos dos profetas, e as crenças específicas podem variar até mesmo dentro das denominações. 10. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias têm uma crença única na pré-existência.
Eles acreditam que as almas existiam antes da concepção na Terra e que suas escolhas na pré-existência era essencial para o plano de Deus, que concedeu a todos os homens a liberdade de escolha, e garantiu-nos o privilégio de servi-lo ou não, de escolher o certo ou o errado. Esse privilégio foi dado a todos na pré-existência, independente de credo ou condição na vida terrena. De acordo com a fé, os seres humanos são literalmente filhos espirituais de Deus. Acredita-se que antes desta vida terrena, todos foram espíritos filhos de Deus, e ao virem à Terra, ganharam corpos físicos. Essas são apenas algumas perspectivas e existem muitas outras visões sobre a relação entre a alma e a existência humana. É importante notar que as crenças variam amplamente entre diferentes culturas, religiões e sistemas de pensamento, e nem todos compartilham a ideia da pré-existência da alma. A ideia de pré-existência do homem refere-se à crença de que os seres humanos existiam de alguma forma antes de nascerem fisicamente nesta terra. Essa noção está presente em várias tradições religiosas, filosóficas e culturais ao longo da história. Cada pessoa tem a liberdade de adquirir suas próprias interpretações, seja das escrituras ou ensinamentos religiosos, e as crenças específicas podem variar até mesmo dentro das denominações ou seitas. É sempre recomendável consultar as fontes oficiais de cada tradição religiosa, para obter uma compreensão mais aprofundada sobre o relacionamento entre os seres humanos e Deus, de acordo com essas crenças.